Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é Eduardo Medeiros, eu sou natural do Rio de Janeiro, tenho 44 anos, sou casado e pai de uma linda menina. Sou desenhista industrial, com habilitação em projeto de produto e trabalho numa agência de publicidade. Sou cristão, protestante, presto culto de louvor e adoração a Deus, o Deus da Bíblia, na primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro, uma igreja bem legal que fica ali no bairro da Tijuca. Bom, esse vídeo tem a intenção de falar como eu conheci a doutrina conhecida, chamada de monergismo. É uma história curiosa e até um pouco engraçada. Eu me converti em outubro de 1998 na Igreja Batista da Redenção em Tomás Coelho, Rio de Janeiro. E até 2006 eu era um cristão um tanto frágil, porque eu não tinha conhecimento das doutrinas bíblicas, eu não tinha conhecimento do que era monergismo, sinergismo, calvinismo, arminianismo. Eu não tinha ainda lido a Bíblia toda uma vez sequer na minha vida, e isso por si só já demonstra o quanto eu era frágil doutrinariamente. Um cristão que ainda não leu a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida, ele se torna uma presa fácil, principalmente para seitas e heresias. Ele não tem como combater as doutrinas que são apresentadas a ele, porque ele não tem fundamento bíblico. Bom, enfim, tudo aconteceu em 2006, quando eu já fazia parte de uma outra igreja batista em Pilares, no Rio de Janeiro também, e o pastor desta igreja me pediu que eu pesquisasse sobre a Bíblia NVI. Nessa época a igreja ia completar 89 anos, e então eu fui buscar uma forma de pegar a Bíblia NVI e personalizá-la com o logotipo da nossa igreja na capa, algumas poucas páginas na frente contando a história da igreja, pastores que ali passaram, e essa Bíblia seria uma forma de presentear os membros da igreja naquele ano. Acabou que nada disso aconteceu, mas eu julgo que o mais importante que aconteceu foi: eu conheci a fé reformada nessa época, eu conheci a doutrina monergística. Interessante que eu ouvi muitos pastores batistas tradicionais arminianos pregando e citando Spurgeon à torta e direita. E eu me perguntava: nossa, esse cara deve ser muito bom, esse cara deve ser genial. Mas eu nunca parei para ler nada dele, nunca parei para me informar sobre o Spurgeon. Mas quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a buscar sobre o Spurgeon, eu fui descobrir que ele era batista e era calvinista. Aquilo me surpreendeu na época, eu me lembro. Uma coisa que me surpreendeu também foi que quando eu fazia essa pesquisa da Bíblia NVI, e eu joguei lá no Google, e apareceu então um site fundamentalista descendo a lenha nessa versão. E eu achei aquilo estranho, no mínimo curioso, né? Como um site que se diz cristão falando tão mal assim da Bíblia. Na verdade eles não estavam falando mal da Bíblia, eles estavam falando mal da versão.
Mas aí eu fiquei curioso, entrei no site, comecei a ler sobre aquele assunto e achei alguma coerência aqui, outra ali, algum exagero de lá, mas vi que tinha outros assuntos, eles abordavam outros assuntos. E um dos assuntos que me chamou a atenção foi sobre a salvação. Então foi ali que eu comecei a ver, não é bem assim, não fui eu que escolhi, não fui eu que decidi. Como assim? E o meu livre-arbítrio? Não é possível. Mas, apesar de eu pensar essas coisas na época, eu não relutei assim com muita força, eu estava aberto a descobrir. Porque eu sabia que eu não sabia nada. Eu tinha essa ciência, cara, eu não sei nada. Eu nunca li a Bíblia uma vez na minha vida. Como é que eu vou chegar agora e vou discutir, vou debater e vou discordar de tudo isso que eu estou lendo? Então foi quando eu decidi ler a Bíblia toda. Foi quando eu decidi estudar a Bíblia, buscar uma literatura que me desse um apoio bom. E foi aí que eu esbarrei na necessidade de encontrar uma igreja que me desse suporte, que me ensinasse essas coisas, que tivesse uma pregação que fosse bíblica de fato. E foi quando eu cheguei na primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro. E ali, mais ou menos agosto, outubro, agosto, setembro, por aí. Foi quando eu cheguei naquela igreja e no final do culto, um jovem chamado Gustavo Nagel, hoje grande amigo, ele me fez uma pergunta. Eduardo, você conhece o monergismo? E eu fiquei assustado com aquilo, eu falei, monergismo? Do que se trata isso? Ah, já sei. Calvinismo, arminianismo, essas palavras não me são estranhas. Então, o monergismo deve ser uma doutrina criada, inventada e defendida por um tal de Monerges. Você deve estar rindo agora, mas foi exatamente assim. A minha sorte foi que eu não falei isso, eu só pensei nisso. Então eu respondi para o Gustavo, não, Gustavo, não sei do que se trata. E ele falou assim, olha, tem um site chamado monergismo.com, entra lá, que lá tem estudos bem legais e você vai poder aprender bastante coisa. No dia seguinte, na segunda-feira, já no trabalho, entrei logo no site e então meus olhos começaram a brilhar. Falei, nossa, meu Deus, quanta coisa boa para ler, quanta coisa para aprender. Então eu comecei a ler um após o outro e com uma dificuldade ali, com uma dificuldade aqui. Mas aliado a isso, eu tinha descoberto uma igreja boa, com uma pregação expositiva e bíblica, uma igreja com uma teologia bíblica. Então eu comecei a frequentar essa igreja, comecei a ler os textos do site Monergismo, comecei a comprar bons livros indicados pelos amigos desta igreja e comecei a estudar a Bíblia com profundidade. Foi então que eu saí daquele cristão frágil, fragilizado pela ausência das Escrituras na vida, e passei a me tornar um cristão um pouco mais fortalecido pela leitura das Escrituras, pela meditação nas Escrituras, pelo descobrimento das antigas doutrinas da graça, pelo descobrimento da doutrina monergismo, e comecei a crescer, comecei a querer aprender mais e mais a cada dia. Isso foi muito bom para mim. Hoje eu não sou pastor, apesar de almejar essa excelente e boa obra. Eu não sou teólogo, não fiz seminário, mas eu olho para aquele rapaz de 2006 e olho para o homem de hoje e vejo que eu pude crescer muito. E bate uma saudadezinha assim do tipo, poxa, por que eu não aprendi, não descobri essas coisas antes? Por que já em 98, quando eu me converti, eu já não descobri essas doutrinas, essas verdades bíblicas? Mas Deus tem a hora para todas as coisas. Eu precisava passar por tudo aquilo
e descobrir essas doutrinas na hora certa. Bom, o monergismo na verdade é uma doutrina bíblica não inventada por homens, mas descobertas por homens nos seus estudos e meditações das Escrituras, e as Escrituras então revelam essa doutrina. É quando Deus elege um pecador, Jesus Cristo Jesus Cristo morre em função deste pecador e o Espírito Santo aplica a salvação a esse eleito. Ou seja, você se encontrou aí? Se você se encontrou nessa doutrina, você se encontrou na palavra pecador e não naqueles que estão agindo para a salvação. A ação da salvação está apenas em Deus, na sua Santa Trindade, mas em Deus. Deus elegendo, Jesus morrendo e o Espírito Santo aplicando. Isso é monergismo. É Deus soberano, exaltado, glorificado na sua salvação. Você não participou 1 milímetro sequer da tua salvação. Se você acha que você participou da sua salvação, então você é digno de louvor. Se você quer dividir a glória e o louvor de Deus com você mesmo, bom, arque com as consequências. Eu prefiro dizer e concordar com as Escrituras. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2,9. Ele me salvou. Deus não possibilita a salvação. Deus ele salva de fato. Ele salva aquele a quem ele quer, a quem aprouve a ele usar de misericórdia, como diz lá em Romanos 9. Amados, monergismo é uma doutrina santa, bíblica, onde a soberania de Deus é exaltada. E se eu peco por dar glória demais a Deus na minha salvação, então que eu morra assim, com esse pecado, de dar glória demais a Deus na minha salvação. Lógico, sabendo que não há pecado nenhum nisso. Dar glória, toda a glória a Deus na minha salvação, não é, nunca foi e nunca será pecado. Mas cuidado, amado, se você acha que tem alguma participação na sua salvação, você está dividindo a glória de Deus consigo mesmo. Pense nisso. Busque uma leitura saudável sobre esses assuntos. Seja crítico, tá bom, seja crítico sim. Como dizem, né? Coma o peixe, mas tire as espinhas. Mas coma o peixe, não deixe de comê-lo. Esteja com a sua Bíblia aberta quando você estiver lendo qualquer texto. Seja como os bereanos. Paulo os chamou de nobres. Seja assim, seja nobre. Esteja com as Escrituras abertas, examinando cada palavra. E você vai ver que monergismo é uma doutrina bíblica. E se você ainda não é um monergista, eu temo pela sua integridade espiritual, pela sua fragilidade em achar-se cooperador da sua própria salvação. Cuidado com isso, amado. Dê a Deus toda a glória pela tua salvação. Você não ajudou Deus a te escolher. Você não ajudou a Jesus Cristo a morrer na cruz. Você não ajudou o Espírito Santo a aplicar a salvação em você mesmo. Você estava morto em delitos e pecados. E morto não pode fazer nada. Deus fez por você. Eu desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém.